Olá, igreja querida, buenos dias. Hoje estamos acá uma vez mais para transmitir a palavra do Senhor em este domingo lindo, maravilhoso, que já está despontando o sol lindo, maravilhoso para as nossas vidas. Nós outros estamos falando sobre o regresso de Jesus. E o próprio Senhor Jesus falou sobre seu regresso, falou dos sinais que iriam passar antes que estas coisas impensassem. E nós outros queremos falar sobre isto nesta manhã, que é uma continuação do que já tínhamos predicado alguns domingos atrás. Vamos orar? Padre querido, Padre amado, necessitamos do Senhor para poder transmitir tu palavra. Ó Deus, que o teu Espírito Santo hable, Senhor, conosco e através de nós. E nós oramos humildemente em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Em Mateus 24, 12, 13 e 14, Jesus dá um pequeno sinal, alguma advertência, um tipo de aviso sobre a sua venida. Jesus disse que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriaria. Jesus está dizendo que por aumentar a iniquidade, por aumentar a maldade no coração de uno, por aumentar a maldade ao nosso derredor, mirando o mundo, as pessoas, governos, líderes, o amor de muitos, está dizendo de muitos creyentes cristianos em Cristo Jesus, se esfriaria. Ou seja, nosso amor que temos hoje para com Ele, por aumentar a iniquidade, se esfriará. É o que diz o texto. Se esfriará. Então, se isto significa que nosso amor, nossa devoção, nosso carinho, nossa paixão por Cristo Jesus, por Deus Padre e Espírito Santo se esfriará. Aí vem uma advertência, mas aquele que perseverar hasta o fim será salvo. Jesus está dizendo que o amor de muitos esfriará, mas aqueles que perseverarem, mesmo diante de uma situação tão difícil, tão complicada, da maldade crescendo, você pensa ou percebe ou vê que não há punição, não há controle da maldade, todos fazem o que querem, o que lhe dá na gana. É natural que o amor vai se esfriando e você empieza a perguntar: onde está Deus? Por que Deus não atua? Por que Deus não faz isso? Mira o que está passando, mira isto, mira aquilo. Mas o Senhor Jesus diz: apesar de tudo isso que pode estar passando, aquele que perseverar hasta o fim será salvo. Ou seja, nós mesmos não temos capacidade de perseverar delante de uma situação onde a maldade cresceu tanto, a maldade está tão grande em todos os lugares, que eu não tenho força em mim mesmo para perseverar. Perseverar em seguir a Jesus, perseverar em obedecer a Jesus, perseverar na esperança da nossa salvação, perseverar que um dia partiremos para a glória com Ele, necessitamos da graça, poder dele em nós para lograrmos esta façanha de permanecer firme delante de tantas coisas que vão passar. E Jesus diz, verso 14, e este evangelho do reino, este evangelho que estamos predicando, este evangelho que ha sido predicado, será predicado em todo o mundo, como testemunho
todas as nações, e então se vendrá o fim. A palavra de Deus está sendo predicada, mas vai ser predicada de tal maneira em que todas as nações vão ouvir e não poderão negar que nunca ouviram sobre Jesus. E quando esse evangelho for predicado a todas as nações, então se vendrá o fim. Perseverar. A palavra perseverar é a atitude que eu e você necessitamos para nos encontrarmos com Cristo. Perseverar até o fim é essencial para a salvação. Ou seja, uma pessoa se entrega a Jesus, uma pessoa reconhece que é pecador, uma pessoa reconhece que existe salvação para seus pecados, reconhece que não pode fazer nada para ser salvo, necessita de Cristo Jesus e entrega a sua vida e empieza a caminhar com Cristo, o Espírito Santo de Deus orientando, conduzindo, mas quando chegar esses momentos, hermanos, são momentos terríveis, momentos em que humanamente hablando, um homem não lograria perseverar obedecendo a Jesus, perseverar em seu amor hacia Ele, perseverar na esperança que um dia partiremos para a glória. Perseverar é essencial para a salvação e isto só é possível através do poder de Deus, um poder sobrenatural em mim e em você. Mas para que eu e você tenhamos isto, só temos que pedir a Ele que nos dê fé para crer em Ele, nos dê a fé para perseverarmos em este caminho, ainda que muitos cairão à direita e à minha esquerda, que Ele nos ajude a permanecer firme em este caminho, creyendo que Jesus é o Hijo de Deus, creyendo que Ele vino, morreu e ressuscitou e ascendeu ao céu. Crer que Ele vendrá e quando Ele vendrá, Ele mesmo me levará a mim e a você para o paraíso, para a vida eterna. Necessitamos do poder de Deus para nos ajudar a perseverar em meio de tantas e tantas tribulações e coisas que vão passar. Quando vamos no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 6, assim diz a palavra do Senhor: por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo. Uau! Como também ocorre entre ustedes desde o dia em que ouviram e compreenderam e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. O Evangelho de Cristo está sendo predicado, está sendo ministrado, está sendo ensinado. E ele vai crescendo e frutificando, diz o texto. E isto não ocorre somente entre nós outros, mas entre todos os outros irmãos. O Evangelho vai crescendo porque à medida que o Evangelho vai sendo predicado, o Espírito Santo de Deus vai abrindo os olhos das pessoas, de homens, de mulheres, de jovens, de niños, e quando eles ouvem e compreendem sobre a graça de Deus completamente, qual é a graça de Deus? A graça de Deus é que Deus Padre eterno, bondadoso, maravilhoso, enviou seu próprio Hijo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Ou seja, esta é a verdade de Deus revelada ao homem. Esta é a graça de Deus que, sem
temos que fazer nada, não existe mérito, não existe esforço, não existe nada que eu e você podamos fazer para merecer a salvação. É graça, é de graça. Ele já pagou o preço, Ele já sofreu por nós outros, Ele morreu por causa dos nossos pecados. Maravilhoso, maravilhoso. E para este evangelho continuar frutificando, tem que seguir sendo predicado e ensinado. Por esta razão, eu los encorajo, los exorto em suas orações a orar e pedir ao Senhor que dê para você, como eu vou pedir para mim, coragem, ousadia, determinação, poder de Ele em mim, em você, para hablarmos a outros que todavia não conhecem a Jesus. O trabalho que Deus deu para nós é sembrar, é correr a semilha e sembrar na terra. Sembrar a semilha é hablar de Cristo, contar de Cristo. E o trabalho do Espírito Santo, que é o mais difícil, é convencer ao homem desta verdade, desta graça maravilhosa que Cristo vino, morreu e ressuscitou por nossos pecados. Bem, seguindo em Colossenses capítulo 1, verso 10, e isto é para que ustedes vivam de uma maneira digna del Senhor, em que em todo puedan agradá-lo, frutificando em toda buena obra, crescendo no conhecimento de Deus. A verdade de Deus revelada através de Cristo Jesus é para que tu e eu podamos, a partir de agora, vivermos de uma maneira digna que o Senhor pede para nós outros. E que em tudo que hagamos, desejamos, queremos agradá-lo. E desta maneira, vivendo desta maneira, nós outros vamos frutificando em todo o que hacemos, em toda obra, seja obra de trabalho, de ministrar, de evangelizar, todo o que vamos fazendo vai crescendo e vai frutificando, e nós outros vamos também crescendo no conhecimento de Deus, crescendo no conhecimento de Cristo, crescendo no conhecimento do Espírito Santo. Ou seja, à medida que Deus vai obrando, Deus vai trabalhando em nossas vidas, nós outros estamos lendo a palavra, escutando as prédicas, Deus vai revelando e nos fortalecendo em seu conhecimento. E ao conhecer a vontade de Deus, ao conhecer o que Deus deseja de nós, é um meio de graça, onde Deus nos fortalece, e ao conhecer mais sobre Cristo, conhecer mais sobre Deus e conhecer mais do Espírito Santo de Deus, isto nos mantém firme, conhecendo a verdade. Verso 11 de Colossenses capítulo 1. E desta maneira, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com as forças de sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Padre, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Uau! À medida que vamos conhecendo a verdade do Padre, à medida que vamos crescendo no conhecimento das coisas do Senhor, e este conhecimento só vem através da leitura da palavra, estudar a palavra, ouvir seu pastor predicar, ouvir seu pastor ministrar. E desta maneira que vamos crescendo no conhecimento da palavra que leemos agora há pouco, o que passa?
Qual é o passo seguinte? Nós outros estamos sendo fortalecidos. A palavra diz que já não está forte. Estamos sendo fortalecidos, ou seja, fortalecidos com o poder que Ele nos dá. Fortalecido com o poder que Ele nos regala. Para que nós outros podamos todos os dias, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, permanecer firmes por causa do poder de Deus em nós outros para nos manter firme. Mantendo firme nossa mente, nossos pensamentos, nossa esperança em Ele. Nos mantendo firme na leitura da palavra que é alimento, comida espiritual para que eu e você, para que nós outros nos mantengamos firme em estes dias e os dias vindouros. É através da palavra. Jesus disse que mi pueblo perece, mi pueblo sufre, mi pueblo padece por não conhecer as sagradas escrituras. É necessário ler, estudar, escutar para compreender, e desta maneira nós outros estamos a cada dia sendo fortalecidos. Da mesma maneira em que nós outros necessitamos desayunar, almoçar, cenar, para que a força física siga dia após dia, de la mesma maneira eu necessito me alimentar da palavra, ler a palavra, separar um tempo do dia, seja pela manhã, seja ao meio-dia, seja pela tarde, pela noite. Eu necessito separar um tempo para escutar mi Senhor hablando comigo. E ao fazer isto, pedindo a Ele que nos ajude, nos dê vontade, porque é algo que nós outros não temos. É mais fácil nós outros nos quedarmos 2, 3, 4 horas delante de uma televisão, mirando um programa de televisão, do que se quedar 10 a 15 minutos lendo a palavra. É triste, mas esta é a verdade. Por isso, eu los encorajo, eu los oriento, que ao primeiras horas do dia, depois que você despertou, que você corre tu cafecito, leia a palavra. Porque depois deste horário é muito difícil para nós outros pararmos e lermos a palavra, porque vamos para o trabalho, vamos para a escola, vamos ajudar pessoas, vamos fazer coisas e coisas e coisas, e quando chega a noite, estou cansado, eu quero me banhar, me cenar, quizá mirar um TV, quizá fazer outra coisa, menos ler. É natural. Então poderemos entregar as primícias para o Senhor, as primeiras horas do dia, para ler, donde há silêncio, donde há concentração, e depois disso seguimos o nosso dia. Então, se nós outros, para sermos fortalecidos, necessitamos conhecer da palavra do Senhor, conhecer seus planos, conhecer seus sonhos, conhecer aquilo que Deus tem para nós outros. Quando Jesus diz em João 15, 5, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Nada é nada. Não existe, isso tu pode, isso tu não pode. Não, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, nós outros dependemos completamente, totalmente do poder dele em nós outros para seguir caminhando. Bem, o texto sigue, diz: antes ustedes estavam separados de Deus. Na mente, na maneira de viver, de pensar, nós outros éramos inimigos de Deus
por causa do procedimento de cada um de nós outros. E nós outros sabemos disso, e nós outros podemos nos acordar quem éramos antes de conhecer a Cristo. Ainda que quizá nada digo para você, nada digo para mim, nós outros éramos inimigos de Deus por causa de vivermos apartados de Ele. Não queríamos nada com o Senhor. Queríamos viver a vida como a nós outros nos gostava. E então, por esta razão, nós outros somos inimigos. Éramos inimigos porque não obedecíamos, não o amavam e não o seguia. Então o Senhor revela essa verdade. Mas a hora Ele, Cristo, Deus Padre, Deus Espírito Santo, nos reconciliou através do corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentar-nos a mim e a você, delante de los santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Nós outros fomos reconciliados com Deus Padre, derramos de ser inimigos e passamos a ser amigos, quando Cristo nos salvou, quando nossos olhos se abriram, quando nossos ouvidos entenderam. Então, se a partir deste momento, por causa da morte de Cristo e através da morte de Ele, nós outros agora somos santos, porque nossos pecados foram perdonados, porque nós outros entregamos nossa vida a Ele, pedimos perdão a Ele e pensamos a caminhar com Ele. A partir deste momento passamos a ser santos, ou seja, não santo porque não peco, pelo contrário, seguimos pecando, mas somos santos porque agora fomos separados do mundo para Cristo. E em esta vida, seguimos pecando em pensamento, pecamos em palavras, pecamos em hechos, ofendemos pessoas, acusamos pessoas, hacemos chisme de pessoas, todas seguem o mesmo, só que com uma diferença. Não me gusta ser mais estas coisas, não desejo hacer estas coisas, e quando las hago, eu me arrependo e digo, Senhor, me perdona, Senhor. Lava-me, purifica-me de meu pecado. Então, desta maneira, nós outros estamos inculpáveis, santos diante do Senhor. E o verso 23 diz, desde que continuem alicerçados, firmes na fé, sem se apartarem da esperança do Evangelho, que ustedes ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Pablo, me tornei ministro. Vocês estão percebendo que é à medida que nós outros estamos lendo, escutando, nós outros vamos conhecendo das coisas de Deus, é que nós outros podemos continuar alicerçados e firme nesta fé. O que é esta fé? Eu creio que existe um Deus Padre, existe Deus Hijo, existe Deus Espírito Santo. Eu creio que existe o cielo e existe o inferno. Eu creio que quando eu me entreguei a Cristo Jesus e continuei caminhando com Ele através do poder de Ele em mim, eu me mantenho firme em esta fé, em esta esperança, que um dia eu vou partir, ou que Ele venga e Ele me levará para o céu e para seu reino. E eu não quero me apartar, eu não quero me esfriar, eu não quero me descarrilhar deste Evangelho, desta fé. Ainda que todos digam que isto é tonteria, que isto não existe. Ainda que todos digam que não existe uma vida depois da morte. Ainda que todos digam que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ainda que todos digam que queira. E eles logram a convencer a muitos desta mentira, dizendo que é uma verdade. Por esta razão, eu necessito ler, escutar, ouvir, participar em minha igreja local.
estar em comunhão com meus irmãos, participar dos ministérios da igreja. Necessito ler a palavra, necessito evangelizar. Eu sou um ser vivente, um creyente em Cristo Jesus, e eu quero que Deus trabalhe em minha vida de tal maneira em que eu pueda trabalhar para Ele com gozo e com alegria, e de esta maneira eu me mantenho firme na fé. Desta maneira eu não vou me apartar desta fé. Desta maneira eu vou seguir crendo na prédica do Evangelho de Jesus Cristo. Vocês se dão conta que isto não está em mim? Isto não está em você? É impossível para o homem, humanamente falando, crer em todo que estamos falando, de todo que tem sido predicado, se não for a atuação do Espírito Santo de Deus em uno, abrindo os olhos, abrindo os ouvidos, para creermos que esta é a verdade. Somos pecadores, estamos perdidos e condenados ao inferno, mas por causa da graça de Deus, por causa do amor de Deus hacia nós, Ele envia seu Filho nesta terra. Nasceu como qualquer um de nós, no ventre de uma mulher, no ventre de sua madre. E Jesus nasceu no ventre de Maria. E Ele nasceu, e Ele cresceu, e Ele ministrou, e Ele morreu, e Ele ressuscitou, e Ele ascendeu ao céu, e Ele disse: eu regressarei. Eu regressarei. Queridos, não há nada mais importante em esta vida que caminhar nesta esperança que existe uma vida depois da morte. Jesus, nós outros vamos seguir falando, aí vão suceder muitas e muitas coisas que, se Cristo não tivera avisado, hablado antes, muitos de nós outros seríamos enganados. Muitas pessoas, familiares, padres e madres, filhos, tios, tias, maestros, querem convencer aqueles que são cristianos de que isto não é verdade, que deveria deixar estas coisas para allá, deveria aproveitar a vida. Aproveite a vida, porque um dia vamos morrer e tudo se acabou. É mentira. É mentira. Quando esta vida terminar para mim e para você, é allí que vai pensar a nova vida com Cristo Jesus por toda a eternidade. Toda a eternidade. E também é verdade que quando uno muere sem Cristo Jesus, empieza sua nova vida eterna sem Deus no inferno. E Deus não deseja, Deus não quer que nadie se perca. Mas nós outros temos o nosso livre-arbítrio de decidir se queremos seguir a Cristo ou não. Por isso necessitamos da graça de Deus para nos manter firmes, felizes e contentos em este caminho, seguindo e obedecendo a Cristo Jesus, servindo e obedecendo sua palavra, ministrando, predicando, ajudando. Se acerque à sua igreja. Vocês que são da Kendall Brazilian Church, se acerquem à sua igreja. Vamos ministrar todos os sábados em Home Depot. Vamos estar aos miércoles às 8 da noite para estudar a palavra de Deus. Tão pronto estaremos pensando nossa congregação em Naranja. Nós temos nosso culto todos os domingos às 6 da tarde. Nós temos todos os viernes um grupo do hogar. Pastor Nery com Débora, Pastor Bebeto com Sheila, eu, Pastor Cídio, Dilene e Giane, Pastor Ricardo
com Silvana e o grupo de oração de Jueves. Queridos, nós outros estamos proporcionando horários, momentos em que podemos nos confraternizar, estarmos juntos e juntos aprendemos da palavra do Senhor, que é aquela que nos mantém firmes e apaixonados por Ele. Não se apartem, não se quedem em suas casas. Necessitamos nos alimentar e juntos servir a esse Senhor maravilhoso. Amém? Que Deus nos bendiga e o próximo domingo estaremos continuando esta prédica sobre o regresso de Jesus. Padre querido, Padre amado, solamente o Senhor tem poder para correr destas palavras tuas através da minha boca e frutificar no coração de cada um deles. Deus, nos mantenha a llama encendida do primeiro amor por Cristo Jesus. Deus nos leva, Senhor, a desejar estar em tua igreja, participar, ouvir, trabalhar, servir, predicar, ministrar, estarmos em comunhão. Padre, nos ajuda, Senhor. Nos desperta para evangelizar. Nos desperta para ensinar a muitos outros que não conhecem de Cristo Jesus. E nós oramos agradecidos no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória ao Senhor, que Deus los bendiga.